Bom, primeiramente, uma boa noite. Já hoje disse, mas não custa nada repetir. Nós estamos aqui, o nosso grupo, para apresentar o trabalho de conclusão de curso sobre manipulador robótico utilizando motores de passo. Eu sou o João, este é o Wellington, Guilherme, Rafael, a Érica e o Vanderlei estão do outro lado. Pode passar, Vanderlei. Bom, para começar a apresentar esse braço, esse manipulador a vocês, começo falando de motores elétricos. O principal que eu vou falar é esse motor convencional, as partes de um motor convencional. Isso, exato. Temos aqui dois componentes extremamente essenciais para que o motor funcione, o estator e o rotor. O estator é a parte fixa e o rotor é a parte móvel. O estator, ao receber a corrente elétrica ela cria um campo eletromagnético que, juntamente com o campo do rotor, irão interagir e fazer com que o movimento apresentado no vídeo a seguir, pode passar para o vídeo, exato, com que este movimento seja feito. O vídeo é bem legal, ele mostra também uma regra bem famosa na eletricidade, no eletromagnetismo, que é a regra da mão direita. É bem no início, aí está no meio, no fim, né? Pode colocar no início, que é... Aí, exato. Essa regra da mão direita, ela consiste no indicador indicar o sentido da corrente, você coloca ele de acordo com o sentido da corrente, que é representado por esses anéis de tom rosa. O dedo médio, ele é o campo magnético, e o polegar, ele é a força magnética, a força que esse campo exerce, o sentido dessa força. Aí, como vemos, continua o tom rosa sendo o sentido da corrente. E aí, novamente, a regra, o dedo indicador ele posicionado com o sentido da corrente, e então o dedo médio é o sentido do campo, e a força magnética ali pelo vetor azul, de acordo com o polegar. Agora entra um componente importantíssimo, que é o comutador. Ele faz com que esse sentido se inverta. Se ele está indo daqui para lá, ele vai de lá para cá. Esse é o sentido da corrente, o comutador inverte esse sentido. A força magnética, de acordo com esse sentido, nós vimos ali pelo vetor azul, ela está de baixo para cima, saindo do fio para cima. O comutador, ao inverter esse sentido, ela inverte, ela vai de dentro para fora, fazendo o movimento que será exibido a seguir. Ele é um movimento que, em um sentido, ele faz 90 graus, o computador inverte esse sentido, ele faz mais 90, e nessa inversão a gente tem 360 graus. Aí vai mostrar bem o computador como que ele age. Agora, se eu não me engano, é um vídeo que é bem explicativo, ele vai inverter o sentido, agora está mudando. Novamente. Ali o vetor azul, é o que eu disse, a 90 graus, está mudando. Agora sim, ele vai mudar, o sentido da força sai, ele se impõe, né? Ele torna o contrário, ele inverte junto com o sentido da corrente, e aí nós temos o movimento desse eixo móvel. Agora, para falar da próxima parte, que é o motor de passo, o Wellington vai dar uma bela explicada. Boa noite, eu vou estar falando um pouco de motor de passo. O que é um motor de passo? Um motor de passo é um motor com DC de corrente contínua. Esse motor é controlado por pulsos, e cada pulso corresponde a um deslocamento angular que chamamos de passo. No nosso trabalho, a gente usou um motor de passo com 1,8 graus. Os tipos de motores, ele pode ser de relutância variável. Esse motor, no seu eixo do rotor, ele não é de ímã permanente, ele é de ferro, e isso acarreta um menor torque nesse motor. Também, ele possui dentes, que são os dentes que vão ajudar a dar a precisão do motor de passo. Temos também aqui a sua estrutura, que é o rotor com os dentes, nesse caso é de ferro, e as bobinas. E a ordem de acionamento são 2 bobinas por fase. Temos também o de ímã permanente. Ele é diferente do outro no seguinte aspecto. O seu eixo do rotor é de ímã permanente, o que aumenta a soma dos campos magnéticos, assim aumentando o torque do motor, porém ele tem uma precisão menor, pois o seu eixo é liso. Como vemos aqui, o seu eixo liso, o que diminui a sua
precisão, e a ordem dos passos, que é também 2 passos, 2 bobinas por fase. E temos o motor híbrido, que é o motor usado no nosso trabalho. Como já disse, é 1,8 graus por fase, grau que a gente usou. Esse motor, ele tem a característica dos dois, que é o ímã permanente no eixo do rotor e também os dentes que aumentam a precisão. Ele, porém, também é mais caro, pois a sua estrutura e construção interna é maior, mais difícil e mais complexa. E aqui vemos a estrutura interna dele, as bobinas, o eixo do rotor com os dentes que aumentam a soma dos campos magnéticos junto com o ímã permanente e a sua precisão. E a complexidade, devido à sua ligação interna, a ordem de acionamento das bobinas serem diferentes na sua formação estrutural. Vamos também falar do tipo de polo, que pode ser do tipo unipolar, 2 enrolamentos por fase, onde esses enrolamentos têm um contato central e um acionamento mais simples, ou seja, na sua forma de controle, ele acaba sendo muito mais simples na hora de se trabalhar. Aqui vemos a sua forma de ligação, que é uma estrutura bastante simples, e aqui o seu contato central. Ele pode ser de 5, 6 e 8 entradas. E temos também o bipolar, que foi o motor usado no nosso trabalho. Ele possui um enrolamento por fase. Ele necessita da inversão controlada. O que seria? O uso de ponte H, que acaba necessitando de um circuito mais complexo para esse controle. Aqui vemos a sua forma de acionamento, que são as bobinas. E os modos de acionamento dele. Esse tipo de motor, a parte do full step, ela é subdividida em 2, que é o one phase full step ou wave step, que é uma bobina por vez apenas, o que acarreta num consumo de energia menor e um menor torque, porque essa bobina por vez acaba não tendo que acionar 2 motores juntos, então não trabalha com a sua corrente máxima. Ele tem o two phase full step, que é onde ele trabalha com 2 bobinas por vez, tem um maior consumo de energia e um maior torque. E tem o half step, que ele intercala uma bobina e 2 bobinas por vez. Isso também acarreta um maior consumo de energia, já que a corrente dele de consumo é massa. E tem uma maior precisão pelo deslocamento do seu rotor e tem uma menor velocidade também devido a isso. Boa noite. Bom, no circuito de acionamento, nós utilizamos o circuito integrado ULM 2003 para acionamento da garra. Esse circuito é diferente dos demais porque exclusivamente o motor da garra ele é um motor unipolar, então ele necessitou de um circuito diferente. No circuito a gente pode ver a ligação entre o PIC e o ULN 2003. O PIC ele é responsável pela inversão de acionamento das bobinas e vai para o ULN 2003. O ULN 2003 ele possui 7 entradas e 7 saídas. Internamente, ele é constituído de 7 circuitos Darton. Basicamente, o circuito Darton ele amplifica a corrente de entrada, fornecendo uma corrente maior na saída. Pois o PIC, que manda o sinal para o ULN 2003, fornece uma corrente muito baixa. O motor necessita de uma corrente mais alta para poder funcionar. Dessa forma, a corrente baixa que vem do PIC é aumentada para poder fornecer a corrente necessária para o motor funcionar. Muito bem, isso mesmo. Essa é a representação 3D da placa, do driver da garra, a parte dos componentes com soldas, e essa é a placa concluída. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre
o nosso circuito de acionamento bipolar. Os demais motores do nosso braço, eles são motores bipolares, e para o acionamento a gente precisa de um circuito um pouco mais complexo. Nós optamos pela utilização do L297 e o L298, são circuitos comerciais disponíveis no mercado, de baixo custo, relativamente baixo custo. Esse é o nosso circuito, nós montamos um software de simulação Proteus. Baseamos esse circuito no que nós encontramos no datasheet do L297, vocês podem observar aqui. O 297, que é um controlador comercial, ele faz grande parte do trabalho do microcontrolador em si. Você simplesmente manda um sinal de pulso, de quantos passos você quer que o seu motor dê, a direção que você quer, horário ou anti-horário, e escolhe qual é o modo, full step, half step ou wave step. Ele possui um circuito chopper integrado. Esse circuito é responsável por limitar a corrente máxima que vai fluir no seu motor. Então, ele é de baixo custo e vem já com um encapsulamento de P20. Se você observar o circuito interno dele, você possui lá os sinais de entrada, onde você o half, full, reset, onde você escolhe a direção, o modo de acionamento. Tem um sinal de clock, onde você, como eu já disse, envia a quantidade de passos que você quer que ele dê. Temos uma saída de sincronização para sincronizar com outros L297. Temos também a entrada de enable para ativar. E o V de referência, que é onde nós aplicamos uma tensão de acordo com os resistores RS do L298. E assim conseguimos limitar a corrente máxima do motor. Com isso nós evitamos danos ao motor e podemos atingir o torque máximo que esse motor pode exercer. Bom, o L298 ele trabalha em conjunto com o L297. O L298 ele é um circuito integrado que possui duas pontes a gás. Ele vem no encapsulamento Multivat 15 e um dissipador de calor acoplado. Ele trabalha com uma tensão de até 46 volts e 2 amperes por fase. E ele possui entradas lógicas TTL. Isso significa que ele considera 0 volts nível lógico baixo e 5 volts nível lógico alto. Como podemos ver, o circuito interno dele, ele possui as duas pontes a gás, que são responsáveis pela inversão de polarização das bobinas. Ele possui também essas portas lógicas que têm a função de evitar curto-circuito na ponte. Essa é a representação da placa em 3D, feita no software Proteus. A parte das trilhas e soldas e a placa concluída. Essa placa ela é necessária para acionamento de um único motor. Como foram utilizados mais 2 motores, fizemos mais 2 placas desta. Boa noite. Vou falar um pouco sobre a programação do nosso projeto. Utilizamos o BIC16F628A. O BIC controlador nada mais é que um chip que pode executar funções específicas dependendo da programação. O BIC utilizado possui 8 bits, 128 bytes de EEPROM. EEPROM é uma memória não volátil, ou seja, ao perder a energização, mantém os dados armazenados. Por exemplo, ao se compilar uma programação em C, é gerado um arquivo hexadecimal. Esse arquivo hexadecimal, ao ser gravado no microcontrolador, fica armazenado na EEPROM. Essa é uma das principais características que diferencia o microcontrolador de um microprocessador, pois o microprocessador necessita de hardwares externos, diferente do microcontrolador que possui todos esses hardwares integrados. Possui um encapsulamento de P18, no qual 16
pode ser configurado 16 entradas ou saídas, pode ser configurado pelo programa. É fabricado pela Microchip Technology e foi desenvolvido em Harvard, Universidade de Harvard. Partindo para a programação, utilizamos um clock interno de 4 MHz, nomeamos clock A como RB.1 e o inversor como RB.2. Esse seria o motor A. Fizemos a mesma coisa para o motor B e para o motor C. Nomeamos os pinos de saída, esse pique. Nomeamos a abertura da garra como RA.6 e o fechamento da garra como RA.7. Utilizamos dois piques. Esse primeiro pique manda a informação de abertura e fechamento para o segundo pique, que fará o controle de abertura e fechamento da garra. Utilizamos as variáveis int, CA, CC e CB, que seria do motor A, do motor B e do motor C. No set trees, definimos os pinos de entrada e os pinos de saída. Nesse primeiro caso, no primeiro pique, todos os pinos do porto A e do porto B estão definidos, estão configurados como pinos de saída. Em condições iniciais, definimos a variável CB, CC e CA em nível lógico baixo, clock A, clock B, clock C em nível lógico alto, inversores em nível lógico baixo e o fechamento da garra em nível lógico alto. Ou seja, ao inverter para nível lógico baixo, o fechamento da garra será ativado. Na primeira etapa, criamos um comando for, que gera um laço de repetição, que é constituído por uma variável, uma condição, um incremento e o comando. Ou seja, para cada vez que rodar esse programa, chegar nessa variável, só executará o comando se essa variável CA menor que 3 for verdadeira. Toda vez que rodar essa programação, vai incluir a variável CA, até essa variável ser falsa e executar o próximo comando. Fizemos isso para CA, para CC e para CB na etapa 3. Aqui mandamos um pulso para acionamento da garra. Mandamos um sinal nível lógico alto para acionamento, nível lógico baixo, aliás, para o acionamento do próximo pique, que é na próxima programação a seguir. Esse já é a programação do segundo pique, que faz o controle apenas da garra. O primeiro projeto, a primeira programação, a programação principal, ele cuida apenas do acionamento, manda apenas clock para o L297, que faz o controle do motor. Como esse aqui nós utilizamos o motor unipolar, já mandamos a sequência de pulsos para fazer o acionamento do motor da garra, de abertura e fechamento. Nomeamos a abertura da garra como RA.6 e o fechamento da garra como RA.7. Nesse caso, no set trees, configuramos a abertura e o fechamento da garra como entrada no porto A. A abertura da garra inicialmente começa em nível lógico baixo e o fechamento também. O if, se o fechamento da garra for igual a 1, ele executa essa sequência de pulsos e fará com que o motor da garra atue e feche a garra. Caso contrário, ele vai para a segunda etapa e fará a abertura da garra. Basicamente é isso. Vou passar para o Rafael, que vai dar continuidade à apresentação. Boa noite. Boa noite. Aqui eu vou apresentar o esboço, inicialmente, do nosso protótipo, finalizado o nosso robô. Vou começar com uma breve história, como que começou o nosso projeto. Todo dia a gente senta ali na mesma bancada, perto da cantina. E um dia um integrante do nosso grupo chegou com 4 motores de passo e entrou em incógnita. O que a gente vai fazer? Entramos em várias ideias,
não viáveis e acabamos entrando no braço robótico. E vou começar apresentando, né? Aqui está a base. Na seção vertical está o motor B e essa sustentação da seção horizontal. E na horizontal está o motor C e o motor D. O motor D é responsável pela abertura da garra. O motor C é responsável pela seção final. O motor B é responsável pela seção vertical, para fazer a rotação. E a base? Mentira, a base aqui é o motor da rotação. Esse aqui. Desculpa. Tô nervoso, calma. Respira fundo. Vou respirar. Essa aqui é a nossa amiga Érica. A gente estava testando um material, que é uma placa aqui de PVC expandida. Esse é o nosso protótipo. Começou a vários desenhos depois, saiu isto aqui. Porém, esse protótipo saiu esse aqui. Aquilo lá serviu de estudo para a gente evoluir no nosso projeto, porque o nosso projeto não foi fácil, a gente errou muito, mas a gente aprendeu com os erros e está saindo esse projeto bonito. Aqui começamos com a base e o motor A. Ascensão vertical, o motor B está bem aqui, com polias. Aqui a seção horizontal. Dá para ver melhor o nosso projeto. Aqui, esse motor aqui, ele é responsável pela abertura e fechamento da garra. Esse aqui é responsável pela parte final, que é sincronizado aqui com polias. Esse aqui é responsável pelo movimento da seção horizontal. Esta garra aqui foi um grande problema para a gente chegar nesse ponto. Porque, como sabemos, é difícil desenvolver um produto dessa maneira aqui, né? Porém, a gente teve a colaboração aí do Vanderlei, né? Que tem um kit didático do Lego, que tem um robozinho pode ser manipulador também, e acabamos utilizando no nosso projeto porque ficou muito difícil em desenvolver uma garra mecânica para ele, porque o material que a gente utiliza, ele é de PVC rígido e não suporta muito peso, entendeu? A gente tentamos com vários materiais, mas ia ficar inviável, porque o torque dos nossos motores não ia suportar os movimentos do nosso braço robótico. Aqui voltou ele, agora ele está completinho aqui. Tivemos que fazer adaptações em peças que foram usinadas aqui, peças de latão. Tivemos que comprar polia, correias especiais, porque não é muito comercial assim, esse tamanho assim para o projeto nosso. Aqui está a caixa de controle do nosso manipulador. Ela é feita de madeira. Aqui é um visor de acrílico para ver todos os componentes, como que está ligado dentro da caixa. Botão. Aqui é o dissipador, com as placas de comando aqui dos servos, porque a gente adaptou motor de passo, porque a gente adaptou ela para otimizar espaço na caixa, por isso que ficou assim
nesse modelo. Aqui está a nossa caixa internamente. Como na foto anterior, aqui está o dissipador com as placas, ligado todos os cabos identificados com anilhas, organizados com cinta Harriman. Aqui é a nossa fonte. Aqui está, no cantinho aqui está a ventoinha de insuflação de ar para refrigerar a nossa caixa. E aqui é para retirada do ar quente da caixa. Porque, como sabemos, na eletrônica o calor interfere muito nos componentes. Semicondutores. Aqui a gente colocou um visor de LCD na nossa caixa aqui, com o nome dos grupos, né, do integrante dos grupos, aqui, que vai passar. Só escreveram o meu nome errado. Mas não tem porquê. Aqui ela é em funcionamento. A nossa caixa com as ventoinhas, o LED, a gente colocou um LED em volta. Dá o start. Aqui é o robô funcionando. E esse aqui é o resultado final do nosso projeto. Ele está travando. Ele está devagar. Slow motion. Aí. Segurou a esponjinha. Muito bom. Beleza. Mas esse é bom. Vamos escutar. Muito bom. Beleza. Agora o cronograma. Isso aí que é o pior de todos. Bom, assim como esse projeto, assim como a maioria dos projetos, para você fazer um trabalho bom como esse, ele dá trabalho, então você precisa de um cronograma, você precisa de um planejamento. No nosso planejamento, a gente utilizou o software Microsoft Project. Pode passar. O Project é bastante interessante, pois ele te dá essas informações, essa tabela com o nome da atividade, a duração, o início, o fim e se ela depende de outra atividade. Por exemplo, aqui, a pesquisas, ela está como dependente da atividade 2, que é a definição do tema. Sem definir o tema, você não tem o que pesquisar. Aqui está o fim até a data de hoje, que é a apresentação do projeto, dia 26 de maio de 2014, uma segunda-feira. O custo total ele ficou por em torno de R$ 1.500, 250 para cada integrante. Por que a gente fez um trabalho desse, um Transformers desse? A extrema importância em várias áreas da nossa vida. A robótica está numa crescente imensa. Ela é usada na indústria. Hoje várias indústrias trocam o trabalho humano pelo trabalho robótico, é um trabalho mais confiável, mais rápido, mais eficiente. A medicina, hoje você tem médicos utilizando braços como esse para fazer certas cirurgias. Muitas pesquisas, aeroespacial, a troca de combustível hoje não tem mais o risco do ser humano ir em meio ao vácuo fazer tal troca. Hoje já é um robô. Na área da energia, o pré-sal está sendo muito utilizado, vários robôs nessa área. Nessas áreas, né? E lógico, o grande desafio de aprendizagem. Você pega um trabalho desse, você pega um tema desse, você já pensa no trabalho que você vai ter, nos desafios, nos erros que surgirão, e você, lógico, acaba aprendendo tudo no final. Os objetivos, lógico, foi a construção do manipulador e também o conhecimento na área. E por fim, chegamos à conclusão da experiência que ganhamos. Todos os 6 integrantes ganharam muita experiência com os erros que estão ali. A gente aprende errando. Vai ter erro que vai ser no começo, vai ter erro que vai ser 1 hora antes da apresentação. E isso, consertando, a gente vai aprendendo. O conhecimento, como eu já disse, foi imenso, adquirido por todos. A superação de desafios que não são poucos, são muitos.
E o convívio em grupo, você não cria um trabalho desse sozinho em tão pouco tempo, ou mesmo se você tiver todo o tempo do mundo sozinho, você na maioria das vezes não vai conseguir, você precisa, um precisa do outro, é aquela velha frase, né? Uma formiga apenas não constrói, não faz um formigueiro. E aqui a gente vai deixar umas sugestões para quem seguir o nosso trabalho e umas sugestões também que a gente pretende fazer. Um controle manual dos motores, sem essa coisa muito aleatória, um maior grau de liberdade, um maior movimento, melhorias estruturais. O nosso forte não é mecânico, então tal negócio vai ser melhorado. Quem que puder seguir, fazer essas melhorias é uma sugestão. E sensores, tanto na garra quanto nos motores de movimento, para ver como está indo os movimentos de passo. A bibliografia, se alguém se interessar, toda a bibliografia que a gente utilizou. E o nosso muito obrigado. Está aqui a nossa página no Facebook, quem gostou, quiser apoiar, e em nome de todo o grupo, o nosso muito obrigado. Vai ser bom lá na... Queria agradecer o grupo, na feira vai ser bom. Né, da apresentação e abrir para os professores que aqui estão, se eles tiverem alguma pergunta para fazer aí para o grupo. Vocês vão demonstrar? Tem que demonstrar o Pessoal, é que é melhor a gente perguntar depois que eles demonstrarem. Já fizeram programação já. Você levanta. Valeu. Inicialmente esse é o movimento, ele entra no loop, a cada 25 segundos ele repete essa movimentação, mas a partir da programação pronta, que naquelas etapas que o Guilherme demonstrou, é só repetir essas etapas de acordo com a ordem que nós queremos. Então a gente pode fazer qualquer movimento apenas colocando as etapas e a quantidade de passos que a gente quer que ele faça em cada direção. Basicamente é isso. Essa câmerazinha poupando muito, né? Fantástico. Você já viu a resolução dela? Ficou boa pra caramba. A resolução dela ficou ótima. perguntas? Alô? Opa. Então, na verdade, eu não tenho uma pergunta específica para fazer. Eu queria salientar que é um trabalho muito bacana, né, que eles fizeram. Não só eu pude acompanhar no início da ideia, né, a gente tem uns problemas na leitura, aquela coisa toda. Eu achei que eles foram muito devotos ao desenvolvimento, né, do TCC. Isso foi bacana. O que eu tenho falado para os alunos, eu falo até para o pessoal mais novo, do primeiro módulo, é que é o seguinte: desenvolvimento de TCC, isso aí o Wagner também fala, não dá para fazer só na escola. Tem algumas pessoas, alguns alunos, que acham que só os encontros aqui na escola já são suficientes para você desenvolver o TCC. Não dá.
né? Você tem que dar um jeito de reunir a equipe na casa. Um dia reúne na casa de um, outro dia reúne na casa do outro. Porque se ficar dependendo só dos encontros na escola, não dá tempo. Mas de qualquer maneira, nossa, simplesmente fantástico. A apresentação também foi perfeita. Então, de parabéns. Emocionante, muito gratificante. Disciplina, uma coisa, as amizades, né, as frases, os detalhes. Olha, o que eu achei assim, bastante muito bem organizado, muito bem estruturado, foi a apresentação de vocês. Ela poderia ser um pouco mais ampliada. Tá? A apresentação. Acho que vocês se preocuparam um pouco com o tempo, quando eu acho que o TCC não devia ter limite de tempo na apresentação. Eu detesto o TCC que tem 20 minutos para apresentar. Melhor não apresentar. Eu acho que vocês ficaram um pouco preocupados com essa questão na organização, mas a apresentação de vocês beirou a um profissionalismo muito grande. Tá? A gente pode melhorar alguns pontos, mas eu achei bastante interessante. Me surpreendeu positivamente a apresentação de vocês. Agora, é interessante que vocês deixem para os presentes, principalmente os alunos do terceiro, do segundo, mesmo os do primeiro, o quanto tempo fora da escola rendeu esse TCC para vocês. Né? Isso é bom ficar bastante claro para quem vai fazer o TCC, porque se ele não tiver a ideia delineada no início do terceiro módulo, não dá tempo de fazer um TCC decente. Claro? Então vocês têm que lembrar para o grupo, para o pessoal presente, quando é que vocês começaram a concepção do trabalho de vocês. Porque demorou. A gente começou um ano atrás, professor. Isso, com certeza. Eu me lembro quando vocês estavam no segundo módulo lá, me iam perguntando, professor, e o nosso TCC, o que você acha? Não é? Então, já faz um bom tempo que vocês estão pensando. Então é bom deixar claro para quem está sentado aqui ouvindo, que o resultado bom, né, calmo, tranquilo, ele é à custa de muita transpiração. Tá? É muito suor. Fora da aula. Uma aula por semana de TCC, de TCC no terceiro, e mais uma no quarto, não dá. Tá? Então quem está querendo fazer um TCC decente, tem que começar antes. Eu diria que no ato da inscrição para o vestibular, já tem que estar pensando nisso. Tem que pensar. Não é? Mas vocês estão de parabéns mesmo. Gostei muito da apresentação de vocês. Primeiro, a identificação do grupo foi uma marca bastante, muito forte, né? Bem característico. E eu acho que a entrega de vocês ao trabalho. Quem viu o trabalho no começo e viu agora, certo? Agora, semana passada, né? Devo perceber o quanto vocês se dedicaram, quanto isso realmente rendeu de suor. Tá? Vocês estão de parabéns mesmo. E vocês com certeza irão representar a escola na FETEP, eu tenho certeza. Tá? Pode escrever que vai sair isso. Bom, eu também acompanhei vocês aí desde o início, né? A gente conversou bastante durante a semana, durante esse período todo, né? Desde o fim do segundo módulo até agora, no final da apresentação. Né? Então eu tinha certeza que essa apresentação ia ser uma apresentação firme, profissional, né? E que o resultado seria esse que vocês estão vendo. Né? Pela dedicação que vocês tiveram durante todo esse período, né? Tiveram durante esse período, né? Mudanças no próprio grupo, né? Chegou a Érica também ao grupo, né? Vocês já tinham uma turma formada, né? Teve mais gente que entrou, é um grupo grande, é difícil administrar
relacionamento de um grupo grande, né? Vocês souberam fazer isso, né? A gente conversou bastante sobre isso, né? O resultado do trabalho, ele é fruto dessa compreensão de trabalho em grupo, né? E outra coisa, né? Vocês desde o início quiseram fazer, e quem quer, consegue, desde que trabalhe bastante, né? A gente está vendo o esforço de vocês, a alegria de vocês com esse projeto, a vontade de vocês de apresentar esse projeto, não só aqui na escola, mas fora da escola, né? Então, como o Jitsu disse, né, a gente está com uma esperança muito grande desse projeto ser aprovado para ir para a feira, né? Vocês, inclusive, já até se anteciparam a isso e já estão agilizando a liberação de vocês, né? Outros projetos e outras feiras que a gente está... espero que na FETEP, na Betotec, vocês estejam aqui, não ESSEG, não Cutuca, porque é um trabalho profissional, bem feito, que merece ser mostrado não só para a comunidade aqui da escola, mas para outros eventos que vocês, na parte de eletrônica, que vocês têm a oportunidade de mostrar, mostre sim. E não parem com ele por aí, procurem sempre estar evoluindo o projeto, né? Aquelas sugestões que vocês colocaram, né? Seria até bacana vocês continuarem trabalhando no aprimoramento desse projeto. Legal? Parabéns para vocês e boa sorte. Então, primeiramente, eu queria agradecer o grupo. Eu dei aula para vocês no primeiro semestre, depois a gente voltou a se montar no terceiro e agora no quarto. Né? E é isso mesmo que o Luizão e o Jitsu falaram. O comprometimento de vocês, a dedicação de vocês, reflete aquilo que os professores do Bentão tentam passar para vocês. Tá? Para a gente é muito gratificante poder chegar aqui no trabalho do TCC, ver um trabalho tão bem elaborado, tão bem feito e com cuidado tão grande que vocês tiveram. Então, de parabéns. Tá? Parabéns também aos familiares que estão aqui, que devem ter disposto de tempo de estar com vocês, né, para poder apoiá-los. Vocês viram que não foi em vão. Né? A palavra do Jitsu e do Luizão são dois dos professores, e do Eden são um dos professores mais antigos que a gente tem aqui na casa. Muito obrigado. Tá? E depois... Antigo não, mais experiente. Antigo parece. Gente, você deu aula pra mim, gente. Não quer dizer nada. Faz pouco tempo que você se formou. Faz pouco tempo que você se formou. 16 anos de formado. Então, depois dessa apresentação, a gente vai ter mais uma apresentação ainda do pessoal da turma deles também, que fez um pedal de guitarra. Então eu vou pedir para vocês permanecerem aqui, né, vocês também, para prestigiar o trabalho dos colegas. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Vocês estão de parabéns e podem ter certeza que o reconhecimento, tanto aqui no Bentão quanto lá fora, vocês vão ter. Tá bom? Obrigado.